Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 587 e minguando até 703 dias, 14 de julho de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 587, com os títulos Os Quatro Planos Espirituais das Palavras e com o subtítulo A Consciência da Glória, parte 21, certo? Eu, essa consciência da glória, ele vai ficar muito intenso, é muito importante. Esse consciência da glória, ele é muito incrível, muito bom, muito relativo, sabe, ao nosso corpo emocional, muito relativo ao poder de Deus, muito relativo ao Cristo de Deus, certo? Nesse juízo, nesse julgamento de tudo que Deus vier a ter criado, o homem perfeito, e está formando ele dentro de Cristo, no juízo dele, de uma forma perfeita, dando esta relatividade para nós, ok? Eu tenho por hábito colocar um blog que antecede a esse na descrição do vídeo para ficar prático e um blog que antecipe a esse da mesma forma para que você possa fazer o trabalho de conscientização com mais praticidade, ok? Também deixo na descrição do vídeo a abertura deste título, certo? Os quatro planos espirituais da palavra, e também deixo uma referência deste título, Os Quatro Planos Espirituais das Palavras. Eu deixo a abertura do subtítulo, A Consciência da Glória, e deixo aquilo que é a leitura corrida dos quatro últimos blogs, certo? Em quatro blogs eu faço a leitura corrida de tudo que for expressado sobre os últimos quatro blogs diários, né, foram produzidos anterior, certo? Quatro blogs anterior. Sempre eu coloco ele por fim. Muitas das vezes você vai abrir o primeiro blog, né, da expressão livre dos quatro últimos, você vai ver que ele, talvez, dependendo do dia que você estiver vendo, não vai estar disponível, porque o link ainda vai estar preso, né, porque vai ter um determinado tempo para que ele se libere dentro da mídia, para que você possa estar acessando este tipo de conteúdo. Mas depois de 4 dias, vai ficar livre para que vocês possam trabalhar isso de todas as formas dessa internet, dentro desse canal do YouTube, para se relacionar isso. Eu tenho por prática fazer esses trabalhos de conscientização de uma forma repetida, para que vocês possam fazer disso uma coisa comum, para vocês buscar conhecimento sobre tudo que está sendo dito dentro deste blog diário. Relaciona isso nas suas consciências com respeito, com carinho, e vocês vão ter consciência de tudo que está sendo dito. Entenda isso, ganhando relatividade separada, em caixinha separada, relacionando cada coisa em específico, para que vocês possam entender isso de uma forma específica de cada coisa que está sendo dito. Entenda isso. Se vocês não viram um blog anterior, volte lá e veja. Muito interessante. Eu amei ter expressado aquele blog de 586. Incrível, incrível, incrível. Muito bom você, aquilo ali, aquilo que eu, assim, olhando para ele, assim, sabe? É porque eu tenho por hábito fazer 4 blogs diários em um dia só, né? Hoje, por exemplo, é 6 de junho, 6 de junho, 23 de junho, né? Aí eu faço tiro esse tempo, eu gravo 4 blogs diários em seguida. Aí eu acabei de me expressar o blog de 586,
Aí eu fico olhando assim, sabe, ainda com aquela consciência, falo: "Nossa, que coisa grandiosa, isso aqui é muito explicativo, não é? Muito bom", certo? Eu fico olhando isso. Eu faço esse trabalho, assim, sabe, de um dia eu gravo 4 blogs diários, represento 4 blogs diários. Por quê? Eu tenho meu trabalho, eu trabalho fora, né, no início eu tinha hábito de dizer que eu tenho 3 empregos. Eu sou um pai de família, né, eu tenho o meu emprego na empresa, agora eu tenho esse trabalho social, né. Esse trabalho social ele tem para minha consciência, ele representa a minha família, tudo aquilo que é irmão, é tudo aquilo que é a grandiosidade de Deus, né, isso leva à importância. Num primeiro blog anterior, o que que eu digo? O que que eu digo? Só para vocês entenderem. Eu digo o que que seria as coisas mais importantes na vida. Então nós temos aqui Deus no nosso interior, em primeiro lugar, Deus, em primeiro lugar, Deus, Deus. Aí você vai falar assim: "Samuel, é a sua vida?" Não, não é a sua vida. Quem é em primeiro lugar? Deus. Deus é em primeiro lugar, certo? Aí em segundo lugar, você mesmo. Porque se você não tem uma consciência naquilo que você quer relacionar, naquilo que você é e naquilo que você quer relacionar ao outro corpo, naquilo que é a sua imagem, naquilo que é o seu reflexo, naquilo que você explica sobre você mesmo, se você não tem consciência disso, naquilo que você é e naquilo que você quer, então você não tem nada. Então, primeiro lugar você, segundo lugar você mesmo. Primeiro lugar Deus, segundo lugar você. Então aqui está a família. Terceiro lugar, família. Família. É dinheiro? Não. Aqui o quarto lugar eu colocaria dinheiro, mas é dinheiro? Não. Família. Família é em primeiro lugar, tem que ser em primeiro lugar para nós. Certo? Se você tiver de passar uma necessidade, se você tiver passar uma dificuldade para você manter essa família unida, faça isso. Certo? Faça isso, entenda? Aí, o que que eu quero dizer? O que que é importante para mim? O trabalho social, é a família, está aqui no corpo físico, trabalho social, família. Isso que é importante no meu ponto de vista, porque isso aqui é importante. Então, esses 3 aqui acaba sendo a importância de Deus quando você está aplicado no trabalho social. Você primeira coisa é importante para você, Deus. Segunda coisa importante para você, a sua vida. Terceira coisa importante para você, a família. E quarto importante são os poderes econômicos, são aquilo que você possa abrir porta, aquilo que você possa continuar com o trabalho de estar relacionando esse corpo flexionado a outras pessoas, dando emprego a outras pessoas, dando trabalho, fazendo com que ela coloque a comida dentro de casa. Não importa o que você é dentro da sociedade, você ainda pode continuar dando essa referência àquilo que já tem da sociedade, o poder econômico, dando isso uma coisa boa para a sociedade, devolvendo isso, aquilo que você recebeu, devolvendo isso para a sociedade de uma forma boa. Não estou dizendo para você colocar dinheiro, dar dinheiro para a pessoa aí, que nem Papai Noel, não é isso. Dá trabalho para a pessoa. O trabalho é a honra do homem, é isso que faz com que ele sonhe, levante de manhã, faça planos, é isso que ele deixa o corpo dele flexionado para a sociedade, deixa eu ter que ir lá buscar, eu tenho que produzir, ele tem que entender isso, entenda? Não é você chegar e colocar, toma aqui esse dinheiro para você, não é isso, não é isso, isso não vai resolver a vida de ninguém, porque os nossos corpos, ele se movimenta no tempo, ele vai ganhando relatividade, eu tinha acabado de explicar a relatividade dos nossos corpos emocionais com o tempo e daquilo que nós somos, consciência desse tempo, dessa relatividade, do poder de Deus, dessa grandeza do ambiente, relacionando tudo aqui de volta, trazendo aqui, voltando aqui para esse corpo quando for necessário para você ser o homem em teoria, ser uma pessoa responsável dentro da sociedade. Entenda isso. Então, quando a gente falamos de família, a gente falamos de corpos, e quando a gente falamos de trabalho social, a gente falamos de irmãos, aqueles que são criados pelo um único Deus, um único Deus. Eu entendi que o Deus dele é o mesmo que eu, eu já entendi que ele é irmão meu. Ah, está em crise? Não, tranquilo. Você não está ouvindo a minha voz? Não, está tranquilo, segue o seu caminho. Eu sigo o meu, desliga o vídeo, não precisa você fazer nada. Está tranquilo, segue aí o seu caminho. Mas você, meu irmão, quando você estiver tranquilo, assim, entendeu as coisas, beleza, nós vamos relacionar aquilo que você entende. Entende isso? Não tem problema com isso, entende? Tudo é relativo, tudo é relativo. Hoje é bom, amanhã pode estar ruim, hoje, amanhã está ruim, pode ser hoje. Hoje está ruim, amanhã pode estar bom.
Eu tenho esperança que as coisas melhorem. E é assim que a gente vive com os nossos reflexos, com esperança, certo? A gente relacionando a nós 2 vezes aquilo que nós somos, família, aquilo que nós produzimos para a nossa família, certo? Aquilo que nós produzimos para a nossa família. Ah, você já é uma consciência espiritual, você já produziu muitas coisas, ganhou muita experiência. Vamos retribuir isso às nossas famílias de novo, que é o nosso corpo emocional. Vamos retribuir isso. Vamos ensinar a eles qual é o caminho correto para a gente passar nas fases da vida, vencer os obstáculos dos tempos, né? Sobre o tempo passado, tempo muito relativo isso, certo? Eu lembrei muito da família de hoje, né? Que ele está dando uma complexidade, os atos conscientes, fazendo um movimento negado, né, sobre o anticristo, né, para manter todo mundo na força da união. Mas no tempo bom, tudo isso é relativo. Você pode relacionar aqui como uma consciência evoluída, um fruto já maduro. Você pode relacionar como o marido relaciona a sua esposa, né, um professor, vários ambientes. Eu tenho dito isso de várias formas. Compreenda isso, muito bom vocês entenderem isso. Então, é assim que tudo na descrição do vídeo, né? É isso para que vocês possam relacionar isso nas suas consciências. Tudo especificado aí para vocês, ok? Vamos então fazer a leitura, a expressão corrida, fazer a leitura parte desse contexto e fazer a leitura corrida de tudo que fora dito dentro deste bloco, fazer a leitura corrida e fazer a expressão livre, né, sobre aquilo que já tem na formação de Cristo e aquilo que já tenha dentro da sociedade, fazendo essas relatividades, interagindo isso de todas as formas, muito satisfeito com tudo que está sendo dito. Como eu tenho dito, se você não viu o blog anterior, que eu dei uma longa, né, expressão sobre aquilo que estava sendo dito, volta para que a gente possa dar continuidade aqui e fazer esses relacionamentos. Esses blogs, eles estão muito interagindo um com o outro, muito agarrado um no outro. É interessante você fazer o trabalho de conscientização em sequência, ouvindo ele. Por isso que eu coloco ele em separado, em blogs diários, fazendo essas evoluções de nossas consciências, certo? E permitindo isso de todas as formas. Entenda isso. Vamos para a leitura deste contexto, dando continuidade para que a gente possa expressar, fazer a leitura, a expressão livre sobre tudo aquilo que a gente possa ter consciência de uma coisa e outra. Vamos lá. Toda relação é construída por tudo que possa ser oposto e que necessariamente oposta, e não necessariamente oposta. Vamos repetir de novo, não tem problema. Toda relação é construída por tudo que possa ser oposto, e não necessariamente oposto, pois existe oposto que se dividem no tempo, de forma que o seu corpo fica contra a sua consciência e a sua própria consciência contra o seu corpo. É interessante ressaltar que esta divisão leva o corpo emocional em prejuízo, pois todos os corpos emocionais são uma consciência e não uma emoção, sendo que o corpo explica o tempo e a consciência a relatividade deste corpo, e que seja emocional. E se esta consciência estiver caindo diretamente no relacionamento social, ela pode ter a vantagem de ser um relacionamento consciente deste seu próprio corpo e que que seja emocional. Aqui é bem dando uma continuidade, vamos entender isso. Sempre, quando você quer entender aquilo que seja oposto ao outro, você tem que entender que não pode ser um corpo oposto, não pode ser um corpo emocional. Não pode ser. O que tiver oposto de você não pode ser um corpo emocional. Tem que ser o quê? Uma consciência espiritual. Tem que ser uma consciência espiritual, porque só assim vai dar um relacionamento. Eu ouço um corpo flexionado, e depois que eu ouço o corpo flexionado, aquela espiritualidade venha para mim, eu tenho consciência dela, aí eu flexiono meu corpo e expresso para ela de volta, e ela flexiona o corpo dela na flexão, de forma que minha emoção não pode encontrar com a dela e nem a dela encontrar com a minha, porque aonde que termina
o direito de um vai começar o direito de outro, porque o terminar de um direito significa que a minha consciência física e emocional é flexionada para uma consciência interior, fazendo de mim uma consciência independente, um corpo independente de um outro corpo emocional. Se eu estiver dando aquilo que eu estiver dando sendo uma consciência minha emocional e que não seja a flexão do meu corpo a que eu permita para a minha parceira, por exemplo, que não seja, então eu vou começar a ter uma contenda sobre os direitos daquilo que eu quero para mim, os meus desejos. Ah, eu não quero que você veste assim. Ah, você está feio, você que tem lá. A princípio era só uma consciência que eu quero dar. Agora eu já estou exigindo da pessoa que ela faça aquilo que eu quero. Aí já ganha uma complexidade, já vou querer ocupar aquele espaço dela, eu vou querer ser ela, e o meu reflexo já não vai ser uma espiritualidade, não vai ser nada, vai ser uma coisa emocional, aquilo que eu quero controlar, aquilo que eu quero dominar, aquilo que não me pertence a mim, entenda isso? Aí existe duas expressões bem igual, um oposto, que significa do outro lado, e a aposta, que significa com o mesmo sentido, só que aposta vai ser eu não, né, eu não estudei bem essa significação no dicionário, o que que o dicionário está apontando, mas vocês podem pesquisar aí, certo? Aposta, ela significa o oposto, ele vai significar uma coisa ao contrário. Aposta vai significar um mesmo sentido, uma consciência que aquilo que eu tenho, uma consciência da espiritualidade do outro, ou seja, é aquilo que é o meu ambiente, aposta, é uma coisa ao contrário, é um ambiente igual para mim. Mas agora, se eu colocar oposto, eu vou estar contra a emoção de outro corpo. Pode olhar aí. Até mesmo no casal, no relacionamento conjugal, tudo que é oposto, ele atrai um conflito, uma coisa delicada de se entender, né? Porque oposto, aí as pessoas vão fazer a ideologia do sexo. Entenda isso. Aí fazer o oposto, aí as pessoas vão entender a ideologia do sexo, né? O sexo dela é o oposto do meu, beleza. Mas os relacionamentos espirituais, ele não vai fazer o oposto, ele vai querer dominar aquela consciência. O relacionamento, ele não pode ser oposto, ele tem que ser uma espiritualidade para um e tem que ser uma consciência, um corpo flexionado para o outro. O corpo flexionado do outro e uma consciência espiritual. É aposta, isso é aposta. Eu estar ao lado de outro com o mesmo interesse, com os mesmos sentidos, e não pela uma consciência emocional. Eu, o oposto de um outro sexo, eu vou querer dominar o sexo dela. Ah, você é minha mulher, você é minha esposa, você é minha. Não, você é sua. Ah, o seu corpo está flexionado comigo? Então é aposta. Eu estou permitindo para você, você está permitindo para mim. Eu flexiono meu corpo emocional para você, você flexiona o seu corpo emocional para mim. Então nós temos um ambiente, uma consciência espiritual, nós estamos aposta um do outro, certo? Oposto, tudo que é oposto, ele vai trazer uma complexidade quando você for relacionar. Se você quiser entender isso de outra forma, entenda. Por exemplo, quando eu era criança, eu fazia muito isso. Um ímã, por exemplo, você tem um ímã, você tem um lado negativo, o outro lado positivo, um que se atrai o outro. De forma que o ímã, quando ele está oposto ao outro, você tenta encaixar ele, ele não vai grudar, não vai, não gruda, porque eles são os dois positivos, dando dois lados positivos com as mesmas intensidade. Então ele não vai se atrair. O ímã, quando ele tiver oposto, ele não vai atrair, não vai atrair. Mas quando ele tiver aposta, dando aquela relatividade, uma coisa com a outra, uma coisa positiva com a negativa, então ele vai encaixar, ele vai estar grudado, aí vai ser até difícil para você tirar eles junto. Entenda isso, existe essas diferenças. Então, esse contexto está explicando tudo sobre isso. Agora vamos lá nos expressar, que com essa explicação vai ficar muito interativo. Vamos lá. Toda relação é constituída por tudo que possa ser oposto, né? Toda relação é constituída por tudo que possa ser oposto e não necessariamente oposto, né? Quando eu falo não necessariamente oposto, existe aquela ideia de você estar relacionando isso de uma forma correta. Eu acho que eu vou ter que mudar uma expressão que eu vou colocar
é que eu coloquei oposto, mas é aposta. Eu vou colocar aqui. Toda relação é constituída por tudo que possa ser aposta, né? Uma ao contrário da outra, aposta, né? Uma ao contrário da outra. Eu tenho uma consciência física e a outra tem uma consciência espiritual. A outra tem uma consciência física e eu tenho uma consciência espiritual. Uma se atraindo para o outro pela uma espiritualidade, não pelo um corpo emocional. E não necessariamente, né? Não necessariamente oposto, né? Da outra. Pois existe oposto que se divide no tempo, né? Se divide oposto que se divide no tempo, de forma que o corpo fica contra a sua consciência e sua própria consciência contra o seu corpo. Eu, eu, eu tenho que organizar sobre o oposto e a oposta, certo? Aqui dentro do contexto. Vamos lá. Toda relação é constituída por tudo que possa ser oposto. Eu estou do lado do outro fisicamente, podemos entender isso, né? Um do lado do outro fisicamente, oposto, né? Eu tenho uma pessoa do meu lado, oposto, certo? Dois corpos emocionais, e não necessariamente oposto. Se não é necessariamente oposta, eu posso ter uma consciência espiritual daquele corpo físico emocional. Então, ela vai ser aposta, né? Pois existe aposta que divide no tempo, né? Existe oposto que se divide no tempo, de forma que o seu corpo fica contra a sua consciência e sua própria consciência contra o seu corpo. É, eu peguei. O que eu quero dizer? Vamos lá de novo. Quando eu tive essa explicação, eu dei diretamente num relacionamento conjugal, num relacionamento conjugal. Mas existe o contexto, ele está querendo dizer que essa ideia de você ter uma consciência emocional sobre, né, aquilo que você está manifestando ao outro, aquilo que você está manifestando sobre aquilo que é oposto para você, aquilo que você está manifestando, uma coisa negativa num reflexo seu. Vamos relacionar isso de novo. Vamos lá. Toda relação é constituída por tudo que possa ser oposto, né? E não necessariamente oposto, pois existe oposto que se divide no tempo. Oposto que se divide no tempo. Como que o oposto vai se dividir no tempo? Como que o oposto vai se dividir no tempo? Se eu criar um relacionamento negativo para mim, né, sobre aqueles meus atos emocionais, ele vai ficar dando uma relatividade negativa sobre aquilo que eu sou, né, o oposto. Eu não vou estar tendo consciência naquilo que eu estou relacionando. Eu estou criando uma forma, eu estou criando meu relacionamento social, eu estou dando uma energia negativa, uma coisa oposta de mim, oposta, ela até oposta de mim, eu estou me manifestando uma coisa. Consegui pegar o raciocínio sobre essas mesmas expressões, não vou mudar para oposta, não. Então, oposta é aquilo que eu vejo eu no espelho e não gosto. Oposto é aquilo que eu vejo e não gosto. É aquilo que eu estou olhando para o espelho, eu estou me manifestando, eu estou negando aquilo que eu sou, né? Certo? Eu estou negando aquilo que eu sou. Então eu estou oposto daquilo que eu devo ser. Eu não estou aposta, eu não tenho um relacionamento comigo mesmo. Eu estou, a minha personalidade expressiva, ela está sendo negada pela minha consciência interior. Eu estou oposto, eu estou ao contrário daquilo que eu quero ser. Entenda isso. De forma que o seu corpo fica contra a sua consciência, é isso mesmo. Eu consegui pegar aqui, ó, porque aqui dentro do contexto está dizendo que a explicação ela está dentro de um espaço de corpo e não sobre um relacionamento conjugal. Mas aquela abertura foi muito interessante e eu vou relacionar tudo isso, que eu gosto muito disso. Essa complexidade ela abre muito as nossas consciências. Vamos lá então para esclarecer isso. Ó. De forma que o seu corpo fica contra a sua consciência e sua própria consciência fica contra o seu corpo. Não é interessante isso? Sim, pegamos o raciocínio muito bem, gracioso, muito bom.
né, de forma que o seu co a seu corpo o seu corpo, por exemplo, ele tem uma imagem, a pele, a exposição ao sol e tem um espelho ali, eu estou me avistando, aquilo que eu sou manifestando, aquilo que eu estou, duplicando a minha consciência sobre aquilo que eu sou. Eu posso ser uma coisa, na minha pele, um reflexo meu daquilo que eu gosto, que eu estou vendo no espelho, ou eu posso ser uma coisa negada daquilo que eu estou vendo no espelho. Eu estou negando aquela imagem. Ah, cara, você é muito feio, você é muito mal educado, é muito desrespeitoso. Eu estou muito mal com você. Então, isso é o oposto, é uma consciência, é um reflexo meu que eu estou dando no tempo, que ele está, de uma certa forma, ficando negado por mim mesmo. Não é aquilo que eu sou interior, eu não estou sendo aquilo que eu estou manifestando socialmente. A minha imagem, que é interior, não é a mesma. Eu estou negando aquela imagem, eu estou gerando uma contradição sobre ela, eu estou oposto dela. Eu estou ao contrário dela, eu não tenho uma cabeça dela, eu não tenho consciência. Tudo que eu estou fazendo é emocionalmente, é tudo aquilo que é o contrário daquilo que eu sou, daquilo que eu quero para mim. Eu não tenho uma consciência naquilo que eu quero, eu não tenho consciência naquilo que eu estou entregando o meu relacionamento social. E mesmo se eu tiver consciência, eu estou dando uma coisa para só se ter benefício a mim mesmo, emocionalmente, aonde eu fico na vantagem. Então essa imagem que está sendo manifestada ela está sendo uma coisa negativa da minha consciência interior, aquilo que eu sou, então ela está oposta de mim, entenda isso? É interessante ressaltar que esta divisão leva o corpo emocional em prejuízo, não é interessante isso? É tudo aquilo que eu estava tendo dito. Quando você quer ter vantagem acima daquilo que você produz, você vai levar para outro corpo que esteja oposto a você a um prejuízo da mesma forma. Porque aqui nós estamos falando de uma espiritualidade que você mesmo está negado, mas essas coisas negadas você vai querer relacionar ao outro corpo, a um outro corpo na realidade dele, então você vai fazer a coisa negada. Esse cara aqui vai estar fazendo você negar aquela realidade que você poderia ter com o outro corpo, ele vai estar zoando o seu ouvido aqui, falando: "É assim que faz, você tem que ter vantagem, você tem que passar a perna, você tem que ser assim, você tem que ser emocionalmente melhor, você tem que ser emocionalmente maior, você tem que ser". Então, essa espe essa esse cara que está no espelho, ele está te influenciando você, a sua imagem, mas essa imagem é aquilo que você está entregando, aquela coisa que você está manifestando e que você criou ela. Que ela tá agora te voltando contra você, te dando uma ideia daquilo que você pode ter. "Olha, mundo aí todo aí, eu vou te dar todas essas grandezas aí, você vai ficar rico, milionário, olha aí, tome tudo isso para você, você é o cara". Mas é essa imagem que tá te dando essa referência daquilo que você está desagradando de você, você não tem uma relatividade naquilo que você está expressando, porque você quer tirar um proveito de uma outra pessoa, de uma terceira pessoa que seja real para você, que seja realidade, você está negando ela, porque essa imagem está te influenciando a você. Essa imagem é oposta de você, não é o que você é. Você está criando ela para se ter benefício, entende isso? É interessante ressaltar que esta divisão leva o corpo emocional em prejuízo, pois todos os corpos emocionais são uma consciência e não uma emoção. Não é interessante isso? Esse oposto que está no espelho é uma emoção. Aquilo que eu estou criando para mim, certo? Não é uma manifestação minha espiritual, não é aquilo que eu sou, não é aquilo que eu estou duplicando a minha consciência sobre o meu interior e o meu exterior, é aquilo que eu estou negando de mim, que está dando um reflexo negativo para outras pessoas, e eu estou relacionando isso como coisa correta, eu estou relacionando isso como correto, né? Estou deixando uma imagem, uma coisa que eu estou negando. Fala com essa pessoa que você criou aqui, tenta demonstra faz com que ela te relaciona da mesma forma que você está relacionando outra pessoa, por exemplo. Ela não vai aceitar, não vai aceitar, porque ela não está sendo ela criou essa ideia de estar tratando você dessa forma, mas ela não vai querer aceitar que você trate ela da mesma forma que você esteja tratando ela. Ela está gerando uma complexidade sobre aquilo que ela quer relacionar e sobre aquilo que ela é. Então ela vai gerar vários conflitos sobre uma coisa e outra, sobre vários relacionamentos, entenda isso. Sendo que o corpo explica o tempo
e a consciência relativa deste corpo e que seja emocional, né? Quando eu falo que a consciência é relativa, vamos lá, vamos por partes, sendo que o corpo explica o tempo. Ok, o corpo explica o tempo e a consciência relativa deste corpo emocional. Aqui eu já tenho dito em várias vezes que nosso corpo ele está inserido no tempo, ele está preso no tempo, certo? Ele está preso no tempo. Vou arriscar aqui não, porque depois eu tenho que apagar, porque vai entrar outro. Mas nosso corpo ele está inserido no tempo, ele é relativo ao tempo. E a nossa consciência é a relatividade desse tempo. Essa consciência que eu estou falando não é a interior, que esse interior ele não é relativo ao tempo, porque ele é eterno. Esse corpo interior, essa consciência interior, ele não é relativo ao tempo, ele é eterno, ele é eterno, ele é eterno. Mas esse corpo aqui, ele é relativo ao tempo. E essa relatividade do tempo, ele deixa o seu corpo flexionado para a sociedade. E essa flexão que nós temos desse nosso corpo emocional, ele é uma espiritualidade, ele é a relatividade do tempo. Ele pode ser o próprio tempo, pode ser a própria sociedade, pode ser o próprio Cristo, pode ser o próprio poder de Deus, ele pode ser qualquer coisa que ele quiser dentro da sociedade, pode ser qualquer coisa. Ele é muito grandioso, ele é muito grandioso, ele pode ser Deus, ele pode ser um homem simples, ele pode ser um homem comum, ele pode ser um professor, ele pode ser um mestre, ele pode ser um pai de família, ele pode ser um político disciplinado, ele pode ser várias coisas dentro da sociedade, ele pode ser qualquer coisa que ele quiser. Esse consciência espiritual, ele é muito, muito grandioso, ele é muito grandioso. Ele é flexão desse corpo emocional que é relativo do tempo, esse corpo emocional que é relativo do tempo, certo? E essa consciência que vai para fora, ela é grandiosa, muito grandiosa, grandiosa, grandiosa. Pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer coisa, mas qualquer coisa mesmo. Entenda isso. Sendo que o corpo explica o tempo e a consciência relativa deste corpo e que seja emocional. E se esta consciência estiver caindo diretamente no relacionamento social, ele pode ter a vantagem de ser um relacionamento consciente deste seu próprio corpo e que seja emocional. Ele vai ter a vantagem de ser. Mas vamos supor que ele não tem consciência de nada desse relacionamento social, não tem consciência nesse corpo flexionado, não tem relacionamento em Deus, que é o Cristo, não tem relacionamento no poder de Deus, não tem relacionamento no poder de Deus, não tem relacionamento em Cristo, não tem relacionamento, não tem nada disso, não tem consciência em nada, não tem relacionamento, não tem consciência desse seu corpo flexionado, não tem consciência de nada, então ele é apenas um Jesus negado aí da sociedade. Vamos pegar esse nome aí, vamos fazer blasfêmia, vamos negar Emanuel, porque vamos distorcer a palavra de Emanuel, né? Aí as pessoas que estavam achando que estava aí adorando a Deus pelo Emanuel, não. É uma coisa dele que ele estava criando, não tem consciência. Não tem consciência no seu corpo flexionado, não tem consciência no tempo, não tem consciência em Deus, não tem consciência em nada. Quando eu falo que Deus, por exemplo, Deus é espírito, ele é pai, ele é filho. Antes, nosso corpo emocional, ele é isso aqui, vida e corpo. Aqui nós somos apenas uma consciência. Explicando aqui só para que vocês entendam. Aqui nós somos só apenas uma consciência desse corpo relativo do tempo. Somos apenas uma consciência desse corpo relativo do tempo, certo? Aí beleza. Vamos falar de Deus separadamente agora. Nós temos aqui no início, aqui no princípio, em primeiro plano, nós temos Espírito, que é Deus, Pai. Esse é o Pai. Pronto, acabou. Esse é o Pai. Ele é Espírito, é Espírito, é Espírito. Passou pelo corpo emocional, tem uma consciência. Nós temos aqui um corpo emocional que é relativo do tempo. Nós temos aqui uma flexão desse corpo. Nós temos uma flexão desse corpo. Então, essa flexão ela pode ser poder de Deus. Se é o poder de Deus, ele é Espírito, ele é um plano físico de tudo aquilo que ele criou, certo? Aí, depois desse plano físico, que é a flexão daquilo que é poder de Deus, que ele vai ficar relativo do tempo, aquilo que Deus é físico, ele também vai ficar relativo, junto com essa consciência espiritual aqui, certo? Poder, poder e poder, poder, poder
e a flexibilidade desse poder, que é o Cristo. Então, nós temos aqui o Pai e a flexibilidade deste corpo, que é o Cristo, né? E ele pode se dividir em coisas boas, coisa mal. Entenda que isso aqui é uma espécie física daquilo que Deus é. Isso aqui é uma espécie física daquilo que Deus é, certo? Quando a gente tivermos consciência, certo? Nós vamos entender que este Cristo, ele é o próprio poder, que ele já terminou tudo que ele tivera criado, tal, que ele ganhou uma consciência espiritual, que ele é relativo do corpo físico e emocional e que ele é relativo de tudo aquelas grandezas, aquelas matérias que Deus criou, formou tudo, certo? E que hoje ele ganha uma complexidade sobre o estado físico, sobre a consciência espiritual, dessa flexibilidade, desse poder, ganhando uma relatividade daquilo que fora criado, daquilo que é a espiritualidade do corpo emocional, ganhando essa complexidade. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: tira o corpo emocional, que representa um corpo simples, de entendimento simples, toda a criação de Deus foi feita com essa espécie física, tira o corpo emocional, nós temos no interior, dentro, nós temos em primeiro plano um poder, nós temos em primeiro plano um espírito, e o espírito, ele é o poder, ele é o próprio poder, ele é pai, ele é filho. Aí o Cristo, ele é uma flexibilidade desses corpos emocionais. Entende como é que é interessante? Flexibilidade é aquilo que é uma tempestade do tempo, é uma coisas passageira, é uma coisa expressiva, é um julgamento, para que eu entendo que eu sou um corpo flexionado, que eu sou um corpo relativo do tempo, que eu posso estar mudando de vários comportamentos de acordo com aquilo que eu estou relacionando, com aquilo que eu estou dando relativa, dando uma relatividade do corpo. Entenda o tanto que isso é interessante, o tanto é explicativo, certo? Não é interessante isso? Espírito e poder, e a flexibilidade, que é o Cristo. Entenda isso? Ele pode ter uma vantagem de ser um relacionamento consciente deste corpo, deste seu próprio corpo, e que seja emocional, né. Então, depois aqui nós fica flexionado aqui, depois do nosso corpo emocional, nosso corpo simples, de entendimento simples, fica flexionado para o tempo, né, para o poder de Deus, e pode ser o poder ou pode ser o Cristo, de acordo com aquilo que você estiver compreendendo. Ah, você entendeu o que é o poder de Deus? Tudo bem, você está relacionando diretamente à grandeza de Deus, toda a espécie física é aquela consciência que sobrou para nós espiritual. O mundo todo é de Deus, todo mundo aí está tudo sendo grandioso, a grandeza de Deus, todo mundo aí tranquilo. Você entendeu isso? Ah, não é treva mais não, não tem nada de flexão, nós vamos fazer só as coisas boas, nós vamos flexionar o nosso corpo para o outro corpo emocional, nós vamos flexionar o nosso corpo para o tempo, nós vamos flexionar o nosso corpo para a sociedade, deixar isso tudo harmônico, trazer um ambiente bom para todo mundo. Então nós somos poder de Deus, nós somos a glória de um corpo comum. Nós somos poder de Deus e a glória de um corpo comum. Mas e o Cristo? O Cristo é um juízo de Deus, que Deus é um sinal que Deus levou todo mundo em juízo. Só isso, é só um sinal só, que não é só isso, mas eu digo isso para que vocês entendam que Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito, Deus é poder, pronto, Deus é poder, né. Aí você quer entender os corpos flexionados no tempo, você entende esse Cristo, aí se divide sobre o bem e sobre o mal. Se você estiver ouvindo tudo que está sendo dito, se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo. Se vocês não estiver ouvindo, você desliga o vídeo, certo? Segue os seus caminhos, vai tranquilo. Eu não conheço você, você não me conhece, está tudo certo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.